Shalom, nobre, tudo bom? Essa é a questão. Qual é a diferença? Sem criar ideia, sem inventar na mente. O que significa Elohim? Elohim pode significar seres espirituais, chamam de divino, né? Mas essa é a ideia de seres espirituais, uma força, um poder. Essa é a ideia. Agora, quando eles dizem Deus hoje em dia, é uma ideia desenvolvida. Então esse é o problema todo. A Bíblia foi escrita há 3.000 anos. Será que Elohim é hoje o que era antes? Ou hoje Elohim passou a ser uma coisa na ideia da pessoa? Porque as palavras, elas tomam sentidos diferentes de acordo com as ideias que surgem. Então hoje a gente fala Deus tem uma ideia, mas Deus naquela época era outra, não é? Esse é o sentido. O que é Elohim? Qual é o significado? Qual é o sentido da palavra? Poderoso? Um rei é um Elohim, um juiz é um Elohim, não é? Esse é o sentido? Mas é o sentido de um ser espiritual, de uma força que age. Qual é a ideia? Não é? E hoje você lê Deus, o sentido é muito diferente. A ideia hoje de Deus, eles colocam a expressão Deus como sentido de criador, do Deus Todo-Poderoso. Só que essas palavras elas começam a sair do seu sentido original e acabam tomando um corpo, uma veste que ela não tem. Então, esse é o problema. O Eterno ele tem um nome para designar ele. O nome dele é Yod-Heh-Vav-Heh. Pronto, esse é o Criador. Já defini primeiro quem é o ser que criou, que tudo fez. Agora, por que Deus se chama Elohim? Tem um porquê. Ele se chama Elohim porque na época, nos tempos antigos, os homens estavam o quê? Sendo influenciados por forças, por poderes, por ações. Daí que surge a idolatria, que as pessoas começaram a seguir forças, às vezes forças naturais da própria natureza, ou um Shedim que usava as forças, existe manifestações demoníacas, a gente sabe disso, só que não era tudo muito claro, como hoje é. Antigamente as pessoas não tinham informações da origem daquelas ações que eram manifestadas. Então por isso que o Criador também se chama, tem o título de Elohim, para designar que ele é o poder absoluto, único e a fonte de tudo. E que os outros poderes que as pessoas estavam seguindo eram forças de criaturas. E muitas das vezes queriam se passar por uma força muito além do que são. Então, às vezes o Shedim, ele quer usar o poder, algum tipo de manifestação, para induzir a criatura a cometer idolatria contra o único Deus. Não é? Então, esse é o problema da falta de conhecimento das pessoas se tratar dos termos bíblicos, porque o que nós estamos vendo é uma desinformação, uma falta de entendimento que as pessoas estão tendo hoje, e por isso que elas erram, porque hoje elas pegam a palavra, entendem da forma que querem, e elas não entendem o contexto dessa palavra nos tempos bíblicos, e aí elas hoje tiram ideias da onde não existem, da cabeça delas. O que significa ser um Elohim? Significa manifestação de poder. Sim. Não necessariamente significa que é o Deus Criador. Porque forças existem. Poderes existem. Qual é a fonte desse poder? Né? E é aqui que está a questão. Elohim é chamado de todo-poderoso, de poderosíssimo, aquele que tem todo o poder. Mas quando nós olhamos para Elohim no sentido para o Criador, nós estamos falando de um poder absoluto. Não parte de uma força ou de um poder que exista. Então essa é a diferença. Elohim é chamado de poderoso para que as pessoas identifiquem que ele é o único poder de fato criador, de fato soberano,
e que as outras forças que se manifestam, muitas das vezes estão apenas tentando enganar, usurpando de fontes de energias variadas, né? O diabo ele pode manipular, ele pode usar uma força que ele recebeu do próprio Deus, porque o Shedim, os demônios, vamos dizer assim, eles usam, manipulam. Os anjos caídos, eles têm alguma força, eles têm algum conhecimento que ele pode usar para poder estar canonizando essa, vamos dizer assim, usando essa força, que anjos têm forças, não é? Tem algum tipo de força que Deus deu para ele, então ele pode usar essa força que ele tem, que Deus lhe deu, né? Porque eles caíram, evidentemente, eles foram criados de uma forma diferente dos homens, então eles tentam usar essa força para enganar as pessoas, não é? Para serem chamados de deuses, no sentido de que a criatura não tem formação, acaba tendo a impressão que existe deuses, e aí que surgem os mitos, as fantasias, porque os anjos que na verdade só existe o eterno criador dos céus e da terra, Yahweh. Os anjos que lá antes do mundo ser criado eram todos uma unidade. Satanás se corrompe com uma terça parte. Esses começam a manipular a criação para que eles fossem reconhecidos como deuses também, no sentido de que existem deuses manifestando forças. E aí começa a idolatria, porque o ser humano, na antiguidade, sem essas informações que hoje nós temos, acabava seguindo esses anjos caídos como se fossem deuses de fato. Por isso que surgem mitos gregos, mitos romanos, mas por detrás, na verdade, são anjos caídos se passando por forças ou criando mitos para que as pessoas cometessem idolatria contra o Criador. E aqui está a questão. Todos os mitos que existem vêm de desinformação ou de ignorância de pessoas. Então a única força absoluta é do Eterno, porque dentro dele vivemos, existimos e ponto final. Agora, essas forças que existem para manipular a criatura são anjos por detrás, usando algum método, não sabemos exatamente quais, mas eles usam alguns portais, usam alguma coisa, ele precisa usar, que com certeza permitido por Deus, isso não há dúvida que tem algo que Deus criou nele, que Deus também permite, por alguma forma, que nós também não temos o pleno conhecimento desses fatores, né? Mas o que nós sabemos é que só existe o Eterno e esses anjos que passam para poder, né, utilizar aí a ignorância das pessoas para cometer idolatria. Se a gente analisar nos tempos antigos, todos esses anjos caídos, eles se passam por deuses, vamos dizer assim. Na verdade, nós sabemos que são demônios. A gente chamamos de demônios, mas vamos aqui traduzir melhor o entendimento. Moloque, Asherá, Baal, não são reais. São anjos por detrás. E o que eles sempre pediam? Sacrifício. Por quê? Com certeza esses sacrifícios davam algum tipo de força, algum tipo de energia, algum tipo de potência a esses anjos. Eles, com certeza, hoje eles só conseguem agir no mundo com a contribuição do homem. Porque é como que essa dimensão fosse uma dimensão que Deus separou do mundo espiritual justamente para guardar a criação desses anjos. E esses anjos, então, tentam entrar no mundo. Se eles tivessem total poder, o homem não existiria mais. E qual é a proposta de Satanás? Desde o início, fazer do mundo um livro de Eli. Já viu o filme Livro de Eli? É causar o mundo destruição e destruir a criação. Porque por causa da criação, Yeshua vem, por causa da humanidade, Yeshua vem, derrota ele e o Lago de Fogo é inaugurado. É algo que o diabo não quer
é que esse lago de fogo seja inaugurado. E aqui está a questão. Aqui está o ponto central de toda a nossa conversa. O que acontece? Acontece que essas forças ocultas precisam enganar a criatura para que a criatura lhe dê força, lhe dê poderio, lhe dê o quê? O que os anjos caídos precisam? Precisam de armamento forte. Eles não conseguem agir no mundo sem a contribuição do homem. Precisam de portais, por isso na antiguidade há sacrifícios, por isso que na antiguidade há muitas portas, muita idolatria no meio do povo de Israel, com Baal. O sol, por exemplo, Ezequiel 8, fala que o povo comete idolatria, as mulheres chorando por Tammuz e tantas outras coisas existiram, justamente para quê? Para dar força a essa entidade, a essas entidades que na verdade por detrás são anjos caídos. Que na verdade lá após o dilúvio surge o Shedim, que já não é a classe de anjo caído, mas sim os filhos dos anjos caídos que morrem no dilúvio e viram-se espíritos imundos que ficam entre o meio termo aí. Eles não vão para o Sheol, eles não sobem, eles ficam entre essas dimensões, meio paralela, né? Eles corporam pessoas e tal. Então, observe que para o diabo ele ter acesso ao mundo, ele precisa de quê? Do homem. Não tem como o diabo agir no mundo sem a contribuição de homens que estão na ignorância. Por isso que quando um homem de Deus é levantado por Deus, ele tá pegando, ele tá enfrentando aí uma guerra, justamente porque essas forças malignas sabem que esse indivíduo que é luz vai atrapalhar o caminho deles. Portais vão ser fechados, e aí eu consigo lembrar da história de Rebecca Brown, as histórias dela contando, né, histórias de batalha espiritual, de portais, de situações que eram feitas, inclusive nas religiões que adoram Satanás, né? Eles abrem muito portais, eles tentam de todas as maneiras criar um ambiente para que o diabo esteja mais forte, mais forte, mais forte, mas com a ajuda do homem. Mas como que o diabo ele consegue a ajuda do homem? Enganando o homem. O que ele oferece? Ele engana o homem. Oferece, olha, eu vou te dar colheita lá na antiguidade. Vamos voltar nos tempos bíblicos. Eu vou deixar, vou trazer chuva para vocês. Eu vou dar a vocês. Então começou o mito, surgiu o quê? Vamos oferecer coisas a esses ídolos, não vai faltar chuva, não vai faltar colheita. Então eles começaram a adorar as criaturas de Deus também, que anjos são criaturas. Só que os anjos estavam manipulando a criatura, porque na verdade quem manda a chuva é o Eterno. Quem faz a semente brotar é o Eterno. Então o diabo mentia, lógico, para a criatura, mas dizendo que era eles que davam aquela chuva, que davam o plantio. E aí que entra a questão. As pessoas então, de uma forma, infelizmente, na ignorância, mas cometendo idolatria, ofereciam a esses anjos sacrifícios, pensando que são deuses, para agradecer que algo que é Deus que está fazendo, e não os anjos. E olha só como eles são falsos, mentirosos. Eles manipulam a criatura. Aí a criatura começa a surgir lendas no passado, começa a surgir idolatria. Por quê? Porque os anjos caídos se vestem de, entre as pseu-divindades, Moloque, entre outros, e começam a enganar a criatura dizendo, olha, fazem sacrifício para mim, me dê oferendas, façam isso, 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 que eu vou dar para vocês o que vocês querem. E aí começa a idolatria no mundo, aí começa o engano. O homem fazendo troca de favores para esses anjos caídos, pensando que fossem eles que estariam trazendo algum tipo de benefício. E nós sabemos muito bem que o único que rege a terra é o Todo-Poderoso. Então veja como que a idolatria é por causa da ignorância. Demônios não mandam chuva, não fazem nada. Quem manda a chuva é o Eterno. Quem determinou as estações foi o Eterno. O diabo, na verdade, a única coisa que ele quer fazer é acabar com isso. O propósito de Hassatã é destruir o mundo, é destruir a criatura, é destruir os princípios que Deus estabeleceu. Precisa usar os homens enganando-os.
E para enganá-los, precisa mentir, evidentemente, criar histórias e mitos surgem durante o mundo. Então, Elohim é esse sentido. Poder, manifestações de força. Por isso que o Eterno diz, eu sou Elohim de vocês, porque existia os mitos de Elohims, de forças que se manifestavam. Então, Elohim, o sentido de Elohim é o quê? Eu sou o único que possuo de fato poder. Porque eu sou o Criador, eu sou a força, eu sou tudo. E aí ele está dizendo para Israel, olha, aquelas forças que se manifestam lá, naqueles povos pagãos, na verdade são demônios, são anjos mentindo, enganando. Eles de fato são criaturas. Evidentemente que demônios, eles, foi o que eu falei. Existe alguma força? Existe. Eles têm alguma... Tem, através de manipulações.